Olá, que a paz de Cristo esteja com você e com a tua família. Sou o pastor Aislan Bonina e você está na TV Refidim. Eu não sou dizimista. Você já ouviu esta afirmação? É sobre isto que nós falaremos hoje. Eu não sou dizimista. É o que muitas pessoas dizem. Aliás, este é um assunto que dá muito pano para manga. Mas afinal, o que a Bíblia nos ensina acerca do dizimar? Primeiramente, irmão, irmã, querido ouvinte, eu quero dizer que os dízimos não são para os não crentes. Se você não é crente, se você não é cristão, se você não é servo de Deus, você não tem dever nenhum de dizimar, tá bom? Isso não é uma orientação para você, é uma orientação para o povo de Deus, é uma orientação para os cristãos. Se você ainda não é crente, não é cristão, o mais importante a se fazer no momento não é ser dizimista, mas é entregar a sua vida para Jesus. É ser salvo. Depois que você estiver em paz com Deus, então com certeza esse assunto será muito claro no teu coração. Mas eu sei que até mesmo entre os crentes, até mesmo no meio do povo evangélico, existem muitas alegações em relação aos dízimos. E eu quero falar sobre algumas delas. A primeira alegação que se faz em relação aos dízimos é que o dízimo é da lei, e nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Irmãos, se você e eu fizermos uma leitura mais minuciosa, um exame mais aprimorado das Escrituras, nós perceberemos que esta não é uma afirmação verídica. O dízimo, ele é antes da lei. Ele aparece lá no livro do Gênesis, capítulo 14. Aliás, o dízimo aparece em Gênesis, é ratificado na lei, é aconselhado por Jesus e é endossado pelo escritor de Hebreus, e nós falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas dizer que o dízimo é da lei, nós não estamos sendo honestos com as Escrituras, porque o dízimo ele vem antes da lei. Uma outra argumentação que se faz é que o dízimo já foi abolido. Ora, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, que é o juízo, a fé e a misericórdia. Então, veja bem. Primeiro, o dízimo não é a coisa mais importante da lei. Na lei de Deus, o mais importante é o juízo, a fé e a misericórdia. Mas olha o conselho que Jesus diz aos fariseus. Os fariseus foram repreendidos porque, apesar de serem minuciosos nos dízimos, até do que eles colhiam da hortelã na sua horta, eles davam o dízimo. Eles negligenciavam o outro lado da lei, que era o trato com o seu próximo, o juízo, a justiça, o que é certo, o que é reto, a fé e a misericórdia. Então o que Jesus faz? Jesus os repreende por esta falta. E Jesus diz assim na parte 2 do versículo 23 de Mateus 23, vocês devem fazer estas coisas, ou seja, o juízo, a fé e a misericórdia, sem omitir aquelas, dar os dízimos. Então Jesus não proibiu, pelo contrário, Jesus aconselhou a continuarem sendo dizimistas, mas sem negligenciarem o mais importante da lei, que é a fé, o juízo e a misericórdia. Muito bem. Se nós falarmos assim, o dízimo foi abolido porque é da lei, então nós também teremos que abolir
o juízo, a fé e a misericórdia. Porque esses três também estão na lei. Mas não é este o contexto em questão. Jesus disse que tudo isso deve ser praticado por aquele que pensa pertencer a Deus. Uma outra argumentação a respeito dos dízimos é que o dízimo não é um mandamento. Realmente, a princípio, o dízimo não é um mandamento. O dízimo é uma atitude de fé. Só entrega o dízimo a Deus quem confia que tudo que tem vem de Deus. Na verdade, o dízimo se torna uma prova de confiança, uma prova de dependência e uma expressão de gratidão. Quando Abraão pelejou contra os 4 reis, lá no capítulo 14 de Gênesis, e ele venceu a guerra com apenas 318 homens, a forma de agradecer a Deus por aquela vitória foi separar o dízimo dos despojos de guerra e entregar ao sacerdote do Deus Altíssimo na época, que era Melquisedeque, a maior figura no Velho Testamento de Jesus, conforme o Salmo 110, que diz a respeito de Cristo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele é prefigurado por Melquisedeque. É a maior figura de Jesus no Velho Testamento, é Melquisedeque. E é justamente a ele, Melquisedeque, que o patriarca Abraão dá o dízimo. Não porque havia mandamento, não havia mandamento na época, nem lei, mas ele fez aquilo por fé, por gratidão, reconhecendo que aquela grande vitória e conquista que ele recebera veio de Deus. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 8, nós vemos ali um assunto sendo tratado, o sacerdócio levítico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Se você depois ler na tua casa com calma, você verá que o escritor aos Hebreus diz que o sacerdócio levítico teve um início e teve um fim, porque ele pertencia a homens que morriam. Já o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que vinha antes, não tem fim. Porque assim como Melquisedeque aparece na Bíblia do nada, e do nada ele também desaparece, apesar de ter sido uma pessoa verdadeira, mas a sua figura faz isso. Ele aparece na Bíblia, depois desaparece. Então você percebe que ele tipifica a eternidade de Jesus, que não tem nem começo e nem fim de dias. E aqui, escrevendo aos Hebreus, o escritor diz, no capítulo 7, que quando se pagava dízimo na lei, se pagava a homens que morriam, porque o sacerdócio levítico tinha um tempo determinado, 10, 20, 30, 50 anos, mas uma hora o sacerdote ia morrer, teria que ser substituído por outro. Mas quando Abraão paga o dízimo a Melquisedeque, diz lá em Hebreus 7:8, ele paga para alguém que vive para sempre. Uma verdadeira figura do Senhor Jesus. Então hoje, quando alguém é fiel nos dízimos, ele não está cumprindo a lei e nem está entregando ao sacerdócio levítico, mas ele está cumprindo a lei da fé e entregando a 10ª parte do que possui ao verdadeiro sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo. Muito bem. Agora, irmãos, perceba comigo que o dízimo, ele expressa a justiça de Deus. A Bíblia nos mostra a justiça de Deus na sua proporcionalidade ou na proporcionalidade. Por exemplo, vamos supor que você não quer chamar de dízimo. Tudo bem, não chame de dízimo. Mas em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, a Bíblia diz que é um dever dos crentes contribuir segundo a sua prosperidade. Em algumas versões diz até segundo aquilo que Deus tem lhe proporcionado, ou tem lhe entregue, ou tem lhe abençoado, depende da versão que você lê. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2 diz que aquele que contribui deve contribuir conforme aquilo que Deus tem lhe conferido. Então, se a prosperidade é pouca, é óbvio que aquela pessoa vai contribuir pouco. Se a prosperidade é muito, é óbvio que aquela pessoa vai contribuir muito.
Então, cada um deve contribuir com proporcionalidade. Agora, se a pessoa não quiser chamar de dízimo, não precisa chamar de dízimo. Mas no Novo Testamento, uma coisa é certa. Manter a obra de Deus, manter o ministério dos apóstolos, manter a pregação do Evangelho, manter a igreja é um dever dos santos. Você verá isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Você verá isso aqui em 2 Coríntios também, em 1 Coríntios, capítulo 16. É um dever dos santos manter a obra de Deus. Agora, pense comigo, uma pessoa na igreja, então cada um deve contribuir proporcionalmente ao que Deus tem lhe abençoado. Então vamos lá. Então uma pessoa na igreja que tem um salário de R$ 1.500 e ela contribui na obra do Senhor, um crente, um cristão, um servo fiel, contribui por mês com R$ 200. E aquele que tem um salário de R$ 4.000 contribui com R$ 100, R$ 80. Quem que está sendo liberal aí? E quem que está sendo avarento? Obviamente, está sendo liberal o que menos ganha e dar mais. Está sendo avarento o que mais ganha e dá menos. Então, o dízimo é a forma mais justa que Deus estabeleceu para ninguém dar mais e ninguém dar menos. Portanto, quando uma pessoa ganha 1.000 e dá o dízimo deste 1.000, ou seja, 100, ela deu apenas o dízimo do que Deus lhe abençoou. E uma pessoa que ganha 10.000 e dá o dízimo de 1.000, ela deu apenas o dízimo daquilo que Deus lhe abençoou. Então, o dizimista de R$ 1.000 não dá maior dízimo do que o de R$ 100, porque diante de Deus todos deram igual, todos deram conforme aquilo que haviam prosperado. Agora, meu querido, minha querida, olhando à luz da Bíblia, de Gênesis até Hebreus, o dízimo ele é uma grande bênção para aquele que pratica. É por isso que lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus disse assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Algo muito importante também. Aonde eu devo entregar o meu dízimo? Na casa do tesouro, onde você é instruído na palavra. Porque a Bíblia diz também, lá em Gálatas 6,6, que aquele que recebe da palavra deve compartilhar os seus bens com aquele que o instrui, certo? Então, onde que eu devo entregar os meus dízimos? Na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então, uma obra, ela tem todo um custo, né? Muitas vezes a gente entra numa igreja, assiste uma boa pregação, vai embora, mas a gente não imagina o quanto custa manter aquela estrutura, né? Aí alguém diz, não, mas a igreja de Atos era de casa em casa, não existia templo. Isso é verdade. Mas imagina hoje igrejas com 1.000 membros, 2.000 membros. Que casa que vai colocar toda essa gente? Nós precisamos de um templo. E essa estrutura é mantida pelos dizimistas. Então Deus diz assim em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que a minha casa seja mantida, para que a minha obra seja mantida, para que os meus propósitos e desígnios na terra sejam mantidos. E aí Deus faz o desafio dos desafios. Ele diz assim, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Em uma outra tradução diz assim, faltará espaço nos vossos celeiros para recolher as bênçãos. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu demorei 2 anos para compreender essa verdade bíblica. E desde quando eu passei a ser dizimista, Deus sempre me abençoou. Eu nunca perdi, sempre ganhei. É uma outra coisa também. Eu nunca vi alguém dizer assim, olha, desde quando eu comecei a ser dizimista, a minha vida piorou, foi tudo por água abaixo. Eu nunca vi um testemunho disso. Pelo contrário, quando uma pessoa ela confia no Senhor, crê na palavra, entrega a Deus o que é de Deus, a 10ª parte do que Ele tem, essa pessoa vai experimentar bênçãos que ela nunca imaginou experimentar na área material e na área espiritual. Você sabia que há um tipo de espírito que nos consome, que não é repreendido nem com oração, nem com jejum, apenas com a fidelidade nos dízimos? É chamado na Bíblia de devorador. E Deus disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e fazei prova de mim.
Se eu não vos abrir a janela do céu, derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E depois ele diz, eu repreenderei o devorador das vossas vidas. Meu querido e minha querida, se você não é cristão, se você não pertence à igreja, por favor, este assunto não é para você. O dízimo não deve ser entregue por você, ainda que já aconteceu de pessoas não crentes virem à igreja e dizerem, pastor, eu quero ser dizimista, eu não sou crente, não sou de religião nenhuma, mas eu quero porque quantas vezes eu dei, Deus me abençoou. Amém, eu não vou impedir. Mas se você é cristão, servo de Deus, serva do Senhor, você não sabe quantas bênçãos estão retidas na tua vida por você não ser fiel no Senhor no tocante aos dízimos e nas ofertas. Por 2 anos da minha vida, eu não fui dizimista. Mas desde quando eu fui, eu posso afirmar para você, Deus passou a fazer parte da minha vida em todas as áreas. Deus, Ele quer te dar salvação, Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar vida com abundância e Deus também quer te prosperar. Que Deus te abençoe, que Deus traga luz sobre você, entendimento no teu coração, a fim de que esse assunto seja claro para você. Dê um passo de fé. Não sei o que estou falando não, é Deus. Fazei prova de mim e você verá quantas coisas o Senhor operará na tua vida. Que Deus te abençoe.